A insegurança no meio rural é um problema antigo e de difícil solução. Seja pela grande extensão das estradas rurais ou pelo fato de algumas propriedades estarem isoladas, o fato é que a família do campo não se sente protegida. Para enfrentar essa realidade, a sociedade civil, por meio de conselhos de segurança e sindicatos rurais, vem se organizando para combater a violência no campo. Para encarar esse problema com a profundidade que ele merece, preparamos um episódio especial do nosso podcast. Dessa vez, trazemos como entrevistados uma produtora rural que se organizou para enfrentar esse problema e um capitão da Polícia Militar que vai contar o que está sendo feito em nível estadual para combater a criminalidade no campo. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu gostaria de apresentar os convidados dessa edição especial, começando pelo capitão Íncari, da Polícia Militar. Bem-vindo, capitão. Muito obrigado. E a doutora Lígia Medeiros Buzo, que é produtora rural lá de Santo Antônio da Platina e que faz parte do grupo de governança de um projeto de vigilância na sua região. Bem-vinda, doutora Lígia. Muito obrigada. Gente, eu gostaria de conversar com vocês sobre esse tema, além da gente discutir aí, de repente, possíveis caminhos, apontar medidas, algumas soluções, também falar das iniciativas que vêm sendo tomadas aí no campo, muitas vezes por parte da sociedade civil organizada, né? Então eu queria começar jogando uma pergunta para os dois. Que tipo de ocorrência é mais comum nas áreas rurais? Bom, da parte da Polícia Militar, nosso levantamento estatístico, ele é mensal e nós temos um levantamento que é feito de acordo com a natureza da ocorrência. Cerca de 50% de todos os crimes cometidos em ambiente rural são crimes contra o patrimônio. Significa, traduzindo, furto, roubo e dano. Praticamente 50% do todo registrado pela Polícia Militar no Paraná, em geral, são crimes contra o patrimônio. Ou seja, é ladrão, assaltante. São pessoas de má índole que aproveitam a oportunidade. Geralmente essa oportunidade ela está ali disponível porque é uma cerca aberta, é uma cerca que não foi consertada, é uma ausência de iluminação. Geralmente são situações simples que podem ser resolvidas e que impedem ou minimizam a possibilidade do morador de ambiente rural se tornar uma vítima em potencial. E na sua região, dona Lígia, que é o crime? Qual que é o crime mais comum lá que ocorre na área rural? Hoje nós temos o abigeato como principal preocupação, né, dos produtores em relação ao patrimônio. E que dificuldades vocês encontram, né, capitão Íncari, para coibir esse tipo de ocorrência? A gente sabe que a área rural, às vezes você tem uma extensão muito grande, você tem um efetivo, às vezes, que não consegue dar conta dessa área, né? Que tipo de solução aí é possível para a gente poder contemplar a segurança nesses espaços também? Nós temos contado com equipes de patrulha rural. A patrulha rural comunitária é um programa que existe na Polícia Militar desde 2009. E todo esse período, de 2009 até 2021, as equipes elas vão oscilando de região para região com relação à quantidade, mas basicamente o patrulhamento é feito em ambiente rural. O que a gente tem buscado cada vez mais? Essa aproximação com a comunidade. A gente tem contado com denúncias via 181, a gente tem contado com a sociedade civil organizada que repassa informações, que criam grupos de troca de informações, como é o caso da senhora que está aqui conosco nesse evento, justamente pelo esforço entre a comunidade, entre os proprietários, de trocar informações, de evitar que o crime ocorra a partir de ações preventivas. Ou seja, só aqueles grupos de WhatsApp, são medidas, mas assim, até certo ponto simples, que Sim. Podem ter efeito concreto. Sim, elas são muito simples porque o simples compartilhamento de uma placa de um veículo que foi visto rondando numa região que não é comum, um veículo que não é daquela cidade, ou então pessoas caminhando em estradas rurais e que não é comum esse tipo de situação, ou então
alguns veículos ou motos que passam com uma certa frequência em horários que não costuma ter aquele tipo de movimento. Tudo isso pode ser reportado no grupo. Boa parte desses grupos possuem policiais que são convidados para participar. Lembrando e ressaltando que esses grupos não são grupos de acionamento da polícia, são grupos de compartilhamento de informações. O acionamento da polícia deve ser feito via 190 ou pelo app 190 pela plataforma digital. O governo do estado, com apoio do sistema FAEP-Senar, lançou no segundo semestre desse ano uma cartilha, a cartilha Segurança Rural, que traz dicas, orientações sobre como ter mais segurança dentro da propriedade rural. Esse material foi encaminhado para diversos sindicatos rurais no estado, distribuído junto com a revista Boletim Informativo, e ele traz uma questão que, pelo menos para mim, é nova, que é o projeto Patrulha Rural Comunitária, versão 4.0. Capitão, do que se trata esse projeto? Esse projeto se trata de uma atualização da versão da Patrulha Rural que já existia desde 2009, que em alguns batalhões, atualmente, esse patrulhamento rural é feito por equipes ostensivas, ou seja, equipes que patrulham ambiente rural e ambiente urbano. Mas boa parte dos batalhões possuem as equipes específicas de patrulha rural. A partir desse ano foi feita uma atualização, e esse 4.0 refere-se exatamente à indústria 4.0, que é uma indústria informatizada, com integração de sistemas, com utilização de tecnologia aplicada à segurança pública. Uma questão que eu estava comentando com a doutora Lígia agora um pouco antes da entrevista é que, devido à grande extensão dos municípios rurais, né, a grande quantidade de quilômetros de estradas rurais, às vezes fica, e pela própria complexidade desse ambiente, né, onde é que fica tal propriedade, às vezes fica muito difícil de responder uma ocorrência assim, numa velocidade rápida, né? Como que o senhor vê essa questão dessa grande extensão e como poderia se tornar, de repente, mais efetiva esse atendimento? Então, justamente nesse ponto que essa versão 4.0 busca minimizar essas deficiências, vamos dizer assim. As equipes, elas realizam o patrulhamento ordinário, ostensivo, em ambiente rural, fazem visitas periódicas às propriedades rurais. Nessas visitas é feito o georreferenciamento e um cadastro. A partir desse cadastro, as equipes têm condições de voltar naquela propriedade numa situação de emergência a partir de um controle que já foi feito prévio. Ou seja, se eu estou numa minha propriedade, né, que seria difícil de encontrar numa situação extrema, mas como foi feito um cadastro, imagino que é feito o georreferenciamento na minha propriedade, fica o meu cadastro lá, se eu tiver algum problema, aqui é o André da propriedade tal, a polícia vai saber exatamente da onde eu estou falando. Exatamente. Nesse último mês, aliás, nesse primeiro mês dessa versão 4.0, nós já tivemos 82 cadastros realizados em todo o estado do Paraná. Se a gente pensar num todo, é pouco, pela quantidade que tem. Mas isso demonstra a boa aceitação da propriedade, dos proprietários rurais, dos moradores de ambiente rural ao programa. Nós tivemos o lançamento recentemente da cartilha aqui na FAEP, com a presença do Comando Geral da Polícia e participação da Casa Civil. E a partir daquela divulgação, os proprietários rurais passaram a procurar as equipes, solicitando o agendamento de visitas, procurando mais informações a respeito de prevenções contra o crime em ambiente rural. Então, esse trabalho integrado vem justamente nesse ponto que é uma falha. Por quê? Justamente como o senhor falou, pela distância entre as propriedades, às vezes não pega sinal de telefone, às vezes os locais são muito isolados. Então, é justamente a Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar tentam minimizar esses efeitos, justamente por causa da situação em si, da natureza do ambiente rural. E como é que o produtor faz para participar, para se cadastrar nesse programa? No primeiro momento, procure o batalhão da sua região. Geralmente todos sabem qual, por exemplo, ali na região de Londrina é o 5º Batalhão, na região de Ponta Grossa é o 1º Batalhão. Então, geralmente o produtor rural sabe qual é o seu batalhão, naquela respectiva área, solicita a visita da patrulha rural, passa o seu contato, e daí esse contato vai ser feito com a equipe que vai deslocar ali até a região que foi solicitada.
Perfeito. Dona Lígia, a gente sabe que lá em Santo Antônio da Platina houve algum problema aí de violência no campo, né? Que levou a senhora e outros produtores, aí outros membros da sociedade civil, a se organizarem e criarem uma iniciativa para combater esse mal. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse processo. Então, nós nos organizamos a partir do interesse, né, e da preocupação dos produtores em fazer frente, né, e se protegerem mais, né, em relação ao abigeato, né, nesse caso. Nós somos bastante vulneráveis, né, por estarmos em bairros muitas vezes distantes, né, e com endereços difíceis de serem encontrados. A nossa organização, né, o nosso grupo, né, desenvolveu, junto com uma gráfica da região, o sistema por QR Code, e daí nós identificamos a placa com o QR Code nas propriedades. Nós criamos uma numeração, né, identifica o município e identifica a ordem de sequência, né, para o cadastro. Nós temos atualmente 45 produtores cadastrados e 65 propriedades, mais ou menos, de todos os tamanhos, né, em diversos bairros. E no 2º batalhão, e seria se eu não me engano, a 3ª companhia, que é Santo Antônio Platina, né? 3ª companhia, que são 4 municípios ou 5 municípios que pertencem a essa companhia. Então, essas propriedades estão localizadas nesta companhia apenas. Mas tem outras companhias, né, nessa mesma batalhão que têm interesse, né, e que já aderiram, né, já aceitaram, né, a ideia e estão assim, esperando essa organização, porque esse cadastro para a polícia nós mesmos, né, fizemos, né, nós mesmos criamos os endereços, as placas, a identificação e entregamos para o nosso batalhão lá essa identificação. Então, uma vez que haja o pedido de socorro ou de visita, ou, como disse o capitão, né, um carro suspeito, uma pessoa suspeita, né, nós temos que nos comunicar, então, através do 190, e daí, com o nosso endereço, ele pode, através do Waze, através do Google Maps, ele pode localizar a propriedade e prever um tempo de chegada. E também, uma das nossas providências foi nos cotizarmos para colocar em funcionamento um carro, uma caminhonete L200, porque só uma caminhonete com essa potência, vamos falar, para andar em zona rural, que tem um pouco mais de durabilidade, porque os carros que são utilizados na zona urbana, eles não são próprios e não têm resistência para trabalhar na área rural. Então, nós conseguimos também, através desse grupo, colocar em funcionamento essa viatura que já está entregue lá e já está trabalhando. Já está rodando. Já está rodando. Pelo que eu entendi, essa iniciativa lá de Santo Antônio da Platina vai bem ao encontro dessa Patrulha 4.0, né, capitão? Sim, na verdade a gente fica muito feliz porque, como todos sabem, a população é composta, na sua grande maioria, de pessoas de bem, de pessoas interessadas com o vizinho, com o próximo. E como o senhor mesmo falou, essas ações desenvolvidas pela senhora Lígia na região lá de Santo Antônio da Platina, elas vão exatamente ao encontro do policiamento de proximidade, exatamente ao encontro da comunidade mais próxima da polícia militar, tomando parte da sua responsabilidade na segurança pública, lembrando que na Constituição Federal fala que segurança pública é um dever de todos, responsabilidade de todos. Então, cada vez mais que a comunidade se organiza em prol de um todo, no auxílio com informações, no auxílio de uma organização, de uma estruturação em prol da segurança pública, todos saem ganhando. E uma coisa que essa cartilha aí que foi divulgada recentemente, aí fruto de uma parceria do governo do estado com o sistema FAEP-Senar, ela traz sugestões para melhorias preventivas na segurança lá do ambiente rural, né? São cuidados como iluminação, galpões e máquinas de insumo fechados. O que pode ser feito antes, preventivamente, para que o produtor não tenha esse problema de roubo e de furtos? É exatamente nesse ponto que eu acho que a gente conta e procura desenvolver essa conscientização no produtor rural. Porque como metade dos crimes são contra o patrimônio, inclusive
o próprio abigeato é uma subtração de um bem, acaba se enquadrando no crime contra o patrimônio, às vezes o produtor rural, por uma falha que ele nem percebe, ou uma ausência de um recurso como uma iluminação, como um cercamento, que para ele é uma coisa comum, mas ali aos olhos de uma pessoa mal intencionada é a oportunidade do ilícito, é a oportunidade do crime, né? Então, essa cartilha traz inúmeras sugestões, orientações com relação ao cercamento da propriedade, com relação à iluminação, com relação a aproveitar o relevo já da propriedade para utilizar em favor do produtor rural, com relação a maquinários, com relação a seguranças básicas para os proprietários que possuem arma de fogo, que é uma questão bastante relevante, envolve a segurança pública da pessoa, como de terceiros, questões também relacionadas às próprias visitas e à patrulha rural comunitária, informações básicas sobre pessoas em situação de vulnerabilidade. Então é uma cartilha bem ampla, que contempla vários aspectos relacionados à segurança pública e que é muito útil para todas as situações do dia a dia do produtor rural. Outra questão muito importante é com relação ao nosso sistema de cadastro e identificação das propriedades rurais. Então, a partir da visita dos policiais militares às comunidades, às propriedades rurais, ou diante das reuniões comunitárias, que têm que ser cada vez mais difundidas e estimuladas, os policiais militares fazem um cadastro dos proprietários rurais, passam as orientações constantes na cartilha de segurança rural e em outras questões que venham a surgir durante as reuniões comunitárias ou quando da presença da polícia militar na propriedade. Uma vez identificadas falhas ou pontos a serem minimizados ou melhorados, o policial militar vai fazer esses apontamentos, vai haver esse estreitamento entre a comunidade, novamente, e a polícia militar, e a partir do momento em que o proprietário tomar essa consciência que ele é parte do processo de segurança pública e que ele auxiliar a polícia militar a partir do momento que ele evita de ser uma vítima em potencial, é fornecido para ele a possibilidade de ele adquirir essa placa. É uma placa de identificação que objetiva o controle do cadastro feito pela polícia militar e o reforço territorial que aquela propriedade está monitorada, que aquele produtor rural possuiu as informações ou possui as informações necessárias com vistas à prevenção do crime. Nessa placa, é uma placa utilizada em todo o estado do Paraná. Nessa placa tem o brasão da Polícia Militar, a identificação de área monitorada, patrulha rural comunitária, para trazer um telefone fixo da sede da Polícia Militar mais próxima daquela propriedade rural, a identificação da fazenda, ou do sítio, ou de uma propriedade pequena dentro de um distrito rural, de uma gleba, um QR Code que dá acesso à versão virtual da cartilha Segurança Rural e um código, uma codificação específica que vai ser atribuído pela Polícia Militar quando do cadastro junto aos produtores rurais. Então, essa placa é uma espécie de certificação de que aquele produtor rural, ou aquela comunidade, ou aquele distrito, teve acesso às informações e se considera parte integrante da segurança pública por meio de ações proativas com vistas a minimizar os crimes praticados na região. E só para ver se eu entendi, a hora que o produtor chama a polícia militar para fazer o cadastro da propriedade dele, ele vai receber essa placa. A partir do momento que ele for feito o cadastro e que ele adotar as medidas que por um acaso sejam verificadas. Um ponto bastante importante também citar aqui, mais um ponto, é a questão da procedência das pessoas que circulam na propriedade. É muito comum a gente receber informações de que as vítimas de crime, quando do flagrante ali, da situação em andamento, o criminoso ou a pessoa mal intencionada sabia de informações específicas da região,
sabia o local exato de alguns produtos de valor significativo, como implementos agrícolas, como armas de fogo. Então é importante que o produtor rural possua pelo menos um cadastro mínimo ou uma relação com informações básicas das pessoas que frequentam a sua propriedade rural. Porque essas pessoas podem, em pouquíssimos casos, em raros casos, mas podem ser base de informações para ações criminosas futuras. Sobre essa questão, né, dos insumos, das máquinas, dona Lígia, a senhora que está na propriedade, está na lida, de alguma forma essa pandemia pode ter agravado essa situação, uma vez que esses insumos agora estão muito mais valiosos? É uma preocupação cada vez maior para nós, porque as questões, não só em relação à pandemia especificamente, mas em relação à proteção ao meio ambiente, né, com exigências para todos os países, né, obrigando, então a gente vê dificuldades na China, dificuldades na Europa, enfim, por várias razões, né, ao grande aumento da energia, né, do combustível. A taxa de câmbio lá em cima. Câmbio, então, tudo isso, hoje existe um problema de abastecimento e de segurança alimentar para muitos do mundo, né? Nós somos privilegiados porque nós somos grandes produtores, exportamos. Mas isso fez com que os insumos encarecessem em demasiado. Então, nós temos um bem ainda em transformação, né? Porque quando eu compro um fertilizante, um defensivo agrícola, ele é para ser transformado e para ser aplicado na minha terra, na minha área. Mas realmente ele pode vir a ser uma maior preocupação ainda, porque ele vai ser mais visado, né? Essa dificuldade de abastecimento que nós estamos atravessando agora para esses insumos, né, nos preocupa ainda mais, né, para todos onde a gente tem estoque, seja na zona rural ou inclusive nas empresas, né, nas áreas urbanas também, né, porque elas são não são facilmente transportadas, às vezes alguns sim, mas eles são muito visados agora, né? Então eu recomendo que os produtores tomem cuidados redobrados em relação a esses insumos. Eu imagino que um insumo que às vezes não era tão atrativo aos olhos de um criminoso, agora que está com esse preço muito mais alto, pode virar um prato cheio, né? Com certeza. Eu acredito que é uma preocupação a gente manter isso na área rural, a gente tem que não fazer estoques grandes, né? Aplicar rapidamente. É uma preocupação, sim, é um risco também. Gente, o presidente do Sindicato Rural de Rondon, o seu Irimal Basso, tem uma história interessante de como a entidade sindical atuou de uma forma bem ativa para melhorar a segurança no município. Ele encaminhou um áudio para a gente contando um pouco dessa história que a gente vai soltar agora. Olá, André e amigos do Senar e Sistema FAEP. Aqui é o Irimal, presidente do Sindicato Rural de Rondão. Tivemos e estamos tendo muitos problemas com a segurança em nosso município. Num passado recente, houve muitos roubos em nosso município, principalmente na zona rural, onde a dificuldade é maior. Nós, através do sindicato, juntamente com a sociedade do município, ativamos o Conselho de Segurança Municipal e começamos a discutir ações que pudessem nos ajudar. Fizemos um projeto para a instalação de câmeras de vídeo nas principais estradas rurais, já que temos mais de 500 quilômetros de estradas rurais em nosso município. Conseguimos uma verba parlamentar através do deputado Douglas Fabrício, mas que não conseguimos direcionar direto ao Conselho, pois a lei não permite. E que deveria permitir, já que para ser membro do Conselho, a pessoa precisa ter uma boa índole e não ter problema na justiça. Essa verba foi direcionada ao município, mas que não teve sua aplicação na segurança. Aí criamos grupos de WhatsApps por setor rural para maior comunicação entre as pessoas. Aproximamos da Polícia Militar e Civil com contatos mais rápidos. Não conseguimos colocar nosso projeto total em ação.
mas estamos fazendo em partes, individualmente, na propriedade e compartilhando algumas câmeras em frente da propriedade. Conseguimos recentemente uma viatura, caminhonete cabine dupla, para o uso da Polícia Militar, através também do deputado Douglas Fabrício, que deve ser entregue ainda este ano e que era uma reivindicação da Polícia Militar para patrulhar as estradas rurais. Mas a maior dificuldade é o contingente policial, que é pequeno, de apenas 2 policiais por turno e que a sua grande maioria não reside em nossa cidade. Vejo pouco interesse do nosso governador em melhorar esta situação. E para finalizar, André, a facilidade do produtor poder ter e portar arma em sua propriedade trouxe um pouco mais de segurança. Espero ter ajudado. Obrigado a todos e até outra oportunidade. Bom, esse aí foi o áudio do senhor Irimal, lá de Rondon. Ele toca num ponto, capitão, que o senhor acabou de falar também, que é a questão da arma de fogo dentro da propriedade, né? A gente sabe que isso aí, por um lado, pode trazer, né, alguma sensação de segurança, por outro lado, pode ser um motivo a mais de um criminoso estar ali, né? Como que o senhor vê essa questão, essa possibilidade, e de que forma aí o proprietário de uma arma de fogo deve se portar aí para não ser vítima da violência? A legislação atual, ela permite que o proprietário tenha uma quantidade específica regulada pela própria lei com relação à arma de fogo para a sua posse dentro da propriedade. É muito importante que o produtor rural atenda o que dispõe a lei, para que ele não esteja incorrendo em crime, e bem como mantenha a posse de maneira segura dentro da sua propriedade, por exemplo, impedindo o alcance de crianças, impedindo o alcance de pessoas que não são habilitadas para arma de fogo. Como o senhor mesmo falou, e todos nós sabemos, a arma de fogo, em algumas situações, ela é bastante útil, desde que quem esteja na sua posse saiba manuseá-la de maneira segura, né? E lembrando que a Polícia Militar sempre orienta para que não se reaja em assaltos e em crimes em andamento. Mas eu concordo com ele que a dúvida de uma pessoa mal intencionada em entrar numa propriedade e não saber se a pessoa tem uma arma de fogo ou não pode coibir a ação, desde que não seja uma quadrilha organizada que vai especificamente atrás da arma de fogo. Outra questão que me chamou a atenção nesse áudio do senhor Irimal é que também a criação de grupos de WhatsApp, instalação de câmeras, como que essas novas tecnologias, às vezes bem simples e acessíveis como o WhatsApp, às vezes um pouco mais complexas como as câmeras, pode contribuir numa realidade de falta de contingente? Atualmente, com relação à falta de contingente, nós estamos no meio de um processo seletivo para contratação de novos policiais. Estamos na fase agora de teste de aptidão física e a próxima fase é o exame da vida pregressa dos candidatos. As tecnologias elas vêm justamente para facilitar a comunicação e principalmente essa comunicação audiovisual. Nós temos inúmeras outras iniciativas, tais quais foram citadas aqui durante o programa, tais quais nós temos conhecimento, como por exemplo em Palmas, como por exemplo em Francisco Beltrão, Cianorte. Nós temos várias outras iniciativas, justamente que são muito boas porque partiram da comunidade. Então a comunidade, cumprindo o seu dever, também tem facilitado na segurança pública, na atuação na segurança pública como um todo. A parte da tecnologia cada vez mais está presente e não tem como retroagir, né? Cada vez mais veio para ficar e cada vez mais vai ser útil na aplicação no combate à criminalidade e em prol da segurança pública. O presidente do Sindicato Rural da Lapa, o senhor Eliseu Francisco Enhard, ele também trouxe um relato interessante e que teve um final bem sucedido lá no município dele, com a elevação da companhia, da Polícia Militar, à modalidade de batalhão.
E a percepção que ele tem lá, e a população junto com ele, é que houve uma melhora na segurança, e tudo isso foi possível também através da articulação aí da sociedade civil organizada, via sindicato rural, via conselho de segurança. Eu vou colocar o áudio dele aqui para a gente ouvir. O Sindicato Rural da Lapa trabalha em parceria com várias entidades, dentre elas a Polícia Militar, parceiros desde quando era companhia. Tendo em vista que o município da Lapa está entre os maiores municípios do estado e que a Polícia Militar atende outros municípios vizinhos, desde então havia dificuldade de atender toda a região, devido à falta de viaturas, de contingente e da extensão territorial. Quando soubemos, através do comandante, hoje Coronel Warning, que havia projeto para a companhia ser elevada a batalhão, o sindicato rural, como parceiro e atendendo ao pedido de colaboração pelo Coronel Warning, não poupou esforços para tornar realidade. Usando de sua influência política, solicitou apoio a parlamentares e ao governo do estado. E no final de 2018, a primeira companhia independente de polícia militar passa a ser 28º Batalhão de Polícia Militar, trazendo assim a esperança de reforço na segurança do município da Lapa e região, atendendo hoje a 8 municípios. Na visão do produtor rural e munícipes, houve considerável melhora no patrulhamento. Porém, acreditamos que, assim como em outras regiões, há necessidade de incremento no efetivo. Perfeito, aí a colocação aí do presidente do Sindicato da Lapa, o senhor Eliseu, essa preocupação dele com a falta de efetivo, né? O capitão falou agora que foi feito um processo seletivo, deve suprir em parte essa lacuna, né? Mas é uma coisa interessante que tanto no caso do senhor Eliseu da Lapa, quanto no caso do senhor Irimal lá de Rondon, quanto no caso de Marechal Cândido Rondon, todas essas iniciativas foram costuradas aí com o apoio do Sindicato Rural, do Conselho de Segurança. Vocês acreditam que quem está vivendo aquela realidade tem mais condições de apontar as possíveis soluções? Sem dúvida, sem dúvida. Nós encontramos algumas dificuldades. E eu posso dizer, assim, da minha visão pessoal, da dificuldade, por exemplo, do sistema online do 190. Então, quando eu vou me cadastrar no sistema online 190, para que eu já tenha esse pré-cadastro, né, de um modo já organizado e sistematizado, ele não aceita o meu endereço rural. Né? Uhum. Ele sempre, quando eu coloco quilômetro, bairro tal, ele vai e indica Um outro ponto. o ponto da cidade, que é o trevo da cidade. Né? Então, não temos visibilidade geográfica através do número 190 para fazer um cadastro de qualquer ocorrência. Então, eu já testei várias vezes, por anos seguidos, né? Eu acredito que possa não ter sido solucionado ainda, né? Por isso que eu acho importante esse cadastramento e usar as ferramentas, né, que tem no telefone celular, né? Uhum. Porque eu acho que é um pouco mais complexo isso a nível de Estado, fazer pela Celepar e organizar seria o modo mais correto, mais organizado, mas eu acredito que existam outras dificuldades. Então, essas soluções regionais ou essas iniciativas regionais, por enquanto, elas estão atendendo essas necessidades, né, e tentando desenvolver essas ferramentas e também de interlocução, né, entre a polícia militar, porque eles têm, obviamente, algumas dificuldades, né, em vários, e nós também temos, né, e conhecer isso é muito importante para a gente tentar colaborar na resolução desse problema. Eu acho muito importante esse ponto que a senhora citou, porque a gente tem que entender que a Polícia Militar ela faz parte de um todo e a própria composição da Polícia Militar ela advém da sociedade. Então, as contribuições e o aprimoramento tem que partir do meio que o policial militar está. Então, é muito importante eventos como esse que nós estamos agora, para que a gente possa despertar no cidadão que está nos ouvindo o quão importante é a participação dele na segurança da sua região, o quão importante é ele procurar o Conselho Comunitário de Segurança, procurar os grupos que estão se formando,
com vistas a promover segurança pública, com vistas a eliminar problemas, com vista a resolver situações que parecem simples, mas que dão grande dor de cabeça. Então, iniciativas como essa que nós estamos agora, e que a gente tem visto cada vez mais se desenvolver em todo o estado do Paraná, são essenciais para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, enquanto manutenção de segurança pública. Bom, vamos encerrando esse episódio especial por aqui. Eu quero agradecer muito a presença da dona Lígia, do capitão Íncari. Voltem sempre, esse é um tema recorrente e fundamental aí para o desenvolvimento do agronegócio com segurança. E se você, ouvinte, tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, procure no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra o link para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no Deezer, no Spotify, no YouTube e também no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Muito obrigado e até a próxima!